Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Forex Social. Estamos começando mais um dia do projeto Sniper Kamikaze. Hoje, quarta-feira, 14 de setembro. E balançou, né, pessoal? Segunda-feira eu gravei um vídeo falando que muito provavelmente na terça, que foi ontem, ia dar uma balançada no mercado com a divulgação dos dados de inflação nos Estados Unidos. E balançou mesmo, né? Vamos ver um pouquinho aqui do que aconteceu. Mas basicamente a gente veio uma inflação mais alta do que o esperado pelo mercado e com isso dólar subiu e praticamente todos os ativos do mundo que são comparados com dólar, especialmente ativos de risco, caíram, né? Então foi um forte movimento de aversão a risco e a gente sabe por quê, né? Já estou aqui há muitas semanas fazendo vídeo sobre isso, que é porque se a gente tem uma inflação acima da expectativa, o mercado reprecifica a possibilidade do Fed manter a taxa de juros mais alta por mais tempo, ou de ter um ritmo de subida da taxa de juros lá mais acelerado, e isso é ruim para os ativos de risco, né? Juro mais longo, mais alto nos juros dos Fed Funds, né? Que é como se fosse a Selic lá dos Estados Unidos, e com isso também se reflete nas taxas de juros um pouco mais longas, certo? Vamos para a tela, vamos para os gráficos, vamos ver o que aconteceu. Primeiro eu vou lá para a leitura de inflação, vou aqui na nossa plataforma de trading, que é a da XTB, né, que é o Xstation, que eu gosto muito, que a gente já tem tudo aqui integrado. Tem um link aqui embaixo se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre ela. Você pode abrir conta de graça, né, conta demonstrativa, enfim. Olha o CPI, principalmente o core aqui, ó, que assustou muito, né, que é o núcleo da inflação, que você faz uma medida de inflação sem colocar coisas mais voláteis, tipo gasolina, esse tipo de coisa, né, combustíveis. E o core, olha lá, o core CPI, no mês a mês, a expectativa do mercado é que viesse 0,3 e veio 0,6. Com isso, o anualizado, né, o ano contra ano, a expectativa era de 6,1 e acabou ficando em 6,3, né? Então, foi uma inflação aí, não arrefeceu, não desacelerou a inflação, né? Isso deixou os mercados bem preocupados aí com a trajetória do juro americano. Bom, então vamos lá para os gráficos, vamos ver o que aconteceu. O índice dólar, o índice dólar simplesmente subiu aqui, ó, 1,6% praticamente, uma alta muito forte. Vinha aqui caindo, estava lá próximo da média e puf, subiu, né? A gente viu aí como que ele está na tendência de alta e teve mais motivo para ele continuar, né? No semanal ele segue lá esticadão, lá tipo assim, o todo poderoso dólar, né? Euro, então eu avisei, né? É muito bom ser analista, é fácil, né? Falar, como eu avisei depois que você não está posicionado, né? E o euro a gente não estava posicionado. Por quê? Eu sabia que tinha a forte chance do euro cair se viesse com a inflação mais alta que o esperado, mas eu não sabia quanto que ia vir. E em eventos binários, assim, que a gente fala, né? Ou é isso, vai para um lado, ou é aquilo e vai para o outro, é difícil você ficar posicionado, né? E por isso a gente não se posicionou. Então o mercado aqui caiu. Se a gente for ver aqui no semanal, né? O euro continua a sua trajetória de queda, sua espiral de queda, ele já está lá abaixo do 1, né, da paridade. A gente pode pensar uma venda aqui do Sniper, mas não está tão bonito, tão limpo, eu vou ficar de fora do euro por enquanto, tá? Dólar e ien. Então o dólar e ien ontem, né, nesse movimento subiu, hoje ele já devolveu um pouco aí, né? Então tá aparecendo, fazendo um processo de meio que topo aqui, também já está esticadaço, já mostrei várias vezes no semanal, no mensal especialmente me chama muita atenção como que tá esticado aqui. Eu ainda acho que em algum momento vai ter uma intervenção do Banco Central japonês para dar uma fortalecida no ien aí, que eles estão... já chega um momento que pode até atrapalhar a economia deles lá, né? Euro e ien também, tá vendo, parecendo um processo de topo aqui, ó, sem força para continuar subindo, mas também sem clareza para a gente, né? A tendência aqui ainda é de alta, talvez a gente poderia entrar comprado se ele voltar perto aqui desse nível, dessa média de 20 ou desse topinho aqui, dessa resistência que hoje seria um suporte aqui, né? Eu vou até deletar uns níveis anteriores aqui, ó,
porque ele saiu muito desses níveis, né? E esse aqui eu vou colocar aqui, ó, tá? Que eu acho que é um nível interessante aqui pra gente observar, certo? Então, também sem nada pra gente fazer. Dólar australiano, olha a porradinha que o dólar australiano tomou ontem, simplesmente caiu aqui, ó, 2,2%, quase 2,3% na verdade, né? E voltou aqui para esse suporte, tá? Na verdade é esse, meio que fazendo um fundo duplo aqui, então também não está com uma oportunidade boa da gente entrar. A tendência de baixa, mas ele já afastou da média de 20 e tem esse suporte, então vamos ficar fora por enquanto, tá? Petróleo hoje foi para cima, ontem o petróleo também caiu como tudo, mas não caiu tanto assim, olha só, mostrou alguma força aí, ele caiu só 0,5%, vamos falar assim, para petróleo é pouco, né, que ele é volátil. Hoje ele subiu um pouquinho aí, 1,5%, também não conseguiu romper a média de 20%, dependendo aqui do padrão a gente pode vender, né, tá nessa tendência de baixo, talvez ele volte para esse canal aí, a gente vê que no semanal ele também tá para baixo, apesar de ter um suporte muito importante aqui na casa dos 80 e poucos, né, a própria OPEP lá, que é a organização dos produtores de petróleo, ou OPEC, depende se você fala em português ou em inglês, não quer que o petróleo vá para baixo desse nível, né? Sempre que vai chegando aqui eles vão começando a falar em fechar a torneirinha, eles querem manter mais próximo do 100 aqui, né? Mas a tendência está de baixa, isso aqui é muito interessante, porque o mercado tem dificuldade de produzir mais, então está meio que caindo meio que numa expectativa de uma recessão nos Estados Unidos, né? Porque o medo todo é um pouco esse também, não é só a taxa de juros subir puramente, mas o medo é que essa taxa de juros lá subir, no Fed tendo que subir a taxa de juros para controlar a inflação, isso cause uma recessão nos Estados Unidos. Já falei isso também 1 bilhão de vezes. E se tiver recessão nos Estados Unidos, é menos consumo de petróleo, né? Então, isso explica um pouco esse movimento aqui descendente do petróleo. Mas temos que ver aí o que vai acontecer. Também está um mercado ainda complicado por causa da guerra lá na Ucrânia. Enfim, cena para os próximos capítulos aí. A questão é que se ele não conseguir romper essa média de 20 aqui, dá para a gente pensar numa venda aí, talvez amanhã no final do dia, tá? Próximo ativo aqui, ouro. Ouro a gente está posicionado, então ontem ele caiu, foi bom para a gente, né? Nessa de tudo cair. Eu já tinha comentado também na segunda como que ele tá meio que fazendo um fundo duplo, isso aqui é complicado pra gente, mas essa queda foi legal, né? Numa tendência de baixa aqui interessante, ó, esticou, retraiu, esticou, retraiu e quem sabe ele dá uma outra pernada de baixa aqui pra gente poder botar um lucro no bolso, né? Nesse momento agora o ouro a gente está com $37 no positivo, tá? É engraçado como é que são as coisas. Até ontem, quando teve esse movimento forte, o ouro estava no negativo e a nossa posição em bolsa brasileira estava positiva. Mas aí, como teve esse movimento de aversão a risco, a bolsa brasileira caiu, então nossa posição que estava no positivo foi para o negativo, né? E o ouro se desvalorizou, sendo bom para a gente, tá? Mas enfim, vamos manter. O que está me chamando a atenção é a prata, que anteontem, né, na própria segunda, teve um movimento forte de alta, subiu 5%. Ontem caiu, mas caiu relativamente pouco e hoje já voltando a subir, tá? Eu já falei que a prata costuma andar junto com o ouro e isso me preocupa um pouco, esse movimento forte da prata aqui, porque eles têm uma correlação bem significativa. Hoje quebrou essa correlação, ó, o ouro caiu um pouquinho e a prata subiu. Mas vamos ver como é que isso aí nos próximos dias, eu vou ficar de olho na prata aí, tá? Próximo ativo, Bitcoin. O Bitcoin ontem caiu simplesmente 9,9%, praticamente 10%, né? Hoje caindo mais um pouquinho aí, então ele estava tentando fazer uma tendência de alta aí, demorou para conseguir romper essa resistência aqui, mas rompeu e veio a inflação dos Estados Unidos e creu, né? Então estamos fora, vamos ficar de fora. Bolsa americana também teve tipo a maior queda em um dia desde 2020, eu acho, se não me engano, uma queda de 4% o S&P, mas olha que interessante, foi uma queda forte, mas ele voltou exatamente para esse suporte que já está aqui desenhado. Esse aqui não desenhei hoje não, tá? O desenho está aqui, ó, há um tempo, nessa linha aqui horizontal, e foi para ela, né? Então hoje já até que é uma tentativa de uma recuperação, né? Então tá num nível interessante aí que também não dá para pensar nem em vender, em comprar, vamos continuar acompanhando. No semanal a tendência, né, é de queda, olha a média de 20 apontando para baixo, abrindo a boca aqui do canal,
mostrando um aumento de volatilidade, né? Mas por enquanto a tendência de baixa no semanal. No diário ele tentou fazer uma tendência de alta, né? Foi lá, fechou 2 dias para cima da média de 20, mas em um dia ele recuperou 1, 2, 3, 4, praticamente 4 dias de alta, né? Altas fortes, mas aí as pessoas têm um ditado que ela sobe de escada e desce de elevador, né? Então vai lá subindo aos poucos e quando cai, puf, são porradas mais significativas, tipo esses 3 dias aqui que foram fortes essas quedas, né? Tá vendo? Mas nenhum forte igual ontem em termos percentuais. Mas é isso, chegou nesse suporte, vamos acompanhar, não tem nem compra nem venda, tá todo mundo, o mundo inteiro literalmente olhando para isso aqui, né? Para esse gráfico e para ver o que acontece. Tô vendo aqui que dá até meio que, poderia pensar um ombro, cabeça, ombro aqui invertido, mas enfim, que seria aqui, ó, né? Mais ou menos aqui assim, ó, ombro, cabeça, ombro, mais ou menos, né? Porque essa linha vai lá em cima e dá uma invalidada, mas assim, aí isso aqui seria o pescoço, né? Se ele romper, tem uma alta aqui, mas tá longe disso acontecer, né? Só uma coisa que eu vi aqui. Enfim, vamos tocar. Então é isso, Bolsa dos Estados Unidos está sem... A tendência é de baixa, mas tem um suporte importante aí também. Se a gente colocar no mensal, a gente vê que tem... Na verdade, no mensal o suporte é mais embaixo, né? Mas no semanal tem esse suporte claro aí, que foi suporte aqui, aqui atrás foi resistência, né? Então esse nível aí é um nível importante. Bolsa da Alemanha, vamos ver a Bolsa da Alemanha. Olha só, esse padrãozinho no semanal é muito vendedor, né? Tá numa tendência de baixa, veio, tentou subir, tocou aqui e puf, ontem caiu também, caiu, desceu de elevador, né? Ontem caiu aí 2,5% praticamente, mas olha que interessante, hoje ele largou uma velhinha de indecisão aqui, né? Porque o que acontece? Apesar dessa inflação ter vindo relativamente alta, esse monte de medo, um monte de motivo que eu dei para ter medo no mercado, quer queira, quer não, o mercado já caiu bem, já tem bastante coisa no preço, né? Se a gente for pegar do topo aqui, de janeiro desse ano, até agora, a Bolsa da Alemanha caiu 17%, é algo significativo, né, para esse nível para a Bolsa de primeiro mundo, vamos falar assim. O S&P, mesma coisa lá, na faixa dos 17% também, né? Chegou a cair mais, ele chegou a fazer um drawdown de 23% aqui, mas recuperou, né? Então, já tem bastante coisa no preço aqui, né? Já um otimismo exagerado que tinha já foi embora, né? Já está uma coisa, talvez um preço mais justo. Mas, enfim, sem tendência, claro, vamos ficar de fora. Se a Bolsa da Alemanha, que no semanal está pedindo uma possível vendinha, né? Mas no diário é isso, ele não dá pra gente vender porque ele foi lá em cima, deixou essa velhinha aqui, vamos continuar só olhando, tá? Bolsa brasileira, vamos olhar o índice, hoje fechou praticamente no 0 a 0, ontem ele também apanhou 2,5, praticamente 2,47, mas nossa bela média de 20 aqui segurou o preço, né? Nossa posição tá aqui, cadê? Brazilian Composite, tá aqui, nosso stop tá aqui embaixo. Vamos deixar rolar. Eu ainda acho que a Bolsa Brasileira ainda está mais descontada ainda, não só em relação a quanto que caiu, mas a múltiplos, né? Aqui acho que se a gente for pegar do topo, é porque o nosso topo não chegou a ser tão alto, né? Vamos falar assim. E aqui, ó, a nossa caiu 16%, né? Chegou a fazer uma queda aí de 26%, a nossa bolsa é incrível, né? Mas aqui, ó, tá numa quedinha de 15% do topinho ali que a gente teve lá em junho de 21, né, na verdade, no nosso caso. Então, a nossa bolsa descasou um pouco lá de fora, né, quando lá fora estava subindo, aqui estava caindo no ano passado, e esse ano aqui, quando lá estava caindo, aqui estava subindo, de janeiro até abril de 22, né. Mas, enfim, a gente vê que no semanal está acima da média de 20, tá vendo? Tá meio lateralizado aqui no semanal, mas para mim isso é um padrão altista, tá? Porque ele veio, rompeu a média de 20, tá aqui para talvez depois dar mais uma pernadinha aí. Então, tá meio encaixotado aqui, de certa forma, né? Que seria um nível aqui, que o preço tá meio preso aqui. Se a gente colocar no diário vai ser até melhor. Né, que vendo aqui, até vamos colocar aqui assim, ó. Tem esse caixotinho aí,
que para onde que ele romper aí pode ser definitivo, mas sem nada para a gente fazer agora, já estamos posicionados, estamos comprados, daria até para pensar em aumentar a posição aqui dependendo de como acontecer, mas assim, já estamos com uma posição significativa, se a gente for olhar aqui nas trades aqui do Brasil, ó, nós estamos com o volume financeiro, é um volume significativo, 2.200 dólares aqui, tá? Então, vamos ficar quietinho aqui, certo? E próximo ativo e último aqui que a gente negocia é o dólar real. Ontem também o dólar deu uma porradinha para cima, subiu quase 2%, 1,9%, volátil pra caramba a nossa moeda, né? Mas olha só, voltou de novo para esse nível aqui, ó, próximo aqui desse suporte barra resistência, né? Às vezes funcionando como suporte, às vezes como resistência, que também está numa confluência aqui da média de 20, a moeda está bem equilibrada aqui nessa faixa dos 5,15, digamos assim, né? Sem tendência clara. E no semanal está parecido, ó. O semanal também ele está, se a gente for ver aqui, já 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semanas que ele está brincando aqui perto desse nível, né? Então, a última vez que ele deu uma porrada foi para cima, né? Foi dólar para cima aqui no semanal. Assim, na verdade, ele foi caindo lá de cima, né? Mas a última vez que ele tocou na borda do canal foi mostrando algum momento, algum ímpeto, né? Foi para cima, né? Depois o real valorizou forte, o dólar caiu, mas agora está aí nesse nível aí que é um nível bem... que atrai o preço, que tem muita liquidez, tem tanta oferta quanto demanda, então eu acredito ele bem equilibrado aqui, preço desse preço, sem muito o que a gente fazer, certo? Para encerrar, vamos dar uma olhadinha no juro dos Estados Unidos. É interessante que os ativos de risco balançaram pra caramba, mas a curva de juro ou o juro de 10 anos não andou muito. Olha só, ontem ele caiu 0,12, na verdade, nessa história toda. Nem subiu tanto, porque o mercado mais começou a precificar, na verdade, uma aceleração maior nas próximas reuniões, tá? Do que ele vai ficar mais alto por mais tempo, digamos assim, né? Então, se a gente ver aqui no que é o 0,5, tá vendo? O mercado aí subiu um pouquinho ontem. O mercado precifica que ele vai ficar um acumulado de 3,6% aí, tá? Voltou na máxima aqui, ó, que tinha sido em junho de 22, né? Tá lá. Vamos ver o que acontece aqui. Se rompe. Vou olhar os 2 anos aqui também. Deixa eu ver se tem um ano. Tem um ano, ó. Já num ano ele subiu ontem um pouco. Na verdade, na segunda tinha subido. Não, esse aqui agora sim, ó. Esse de um ano aí a gente já vê a porradinha. Olha só, um ano subiu ontem 6%, né? O juro em si, né? Não é que foi de 10 para 16, não. Ele foi de 3,7 para 3,9. Então o mercado já acredita que o juro lá vai passar dos 4% em algum momento para chegar no 3,9, sendo que hoje está abaixo disso, né? Então é isso aí, ó, o mercado já está já precificou bastante que o juro dos Estados Unidos vai chegar perto dos 4%, tá? Então é isso, vamos ficando por aí, vamos ficando por aqui, vamos continuar acompanhando o mercado, os desenrolados do mercado, sentindo aí o pulso do mercado, né? E é isso aí, um forte abraço para você, até o próximo vídeo.